Eu trabalhava no setor financeiro da empresa. Nada glamouroso. Eu não era diretor, não era gerente, mas eu era o cara que fazia os números baterem. Eu encontrava erros antes que virassem prejuízo. Eu identificava desperdícios, eu renegociava contratos silenciosamente. Eu economizava dinheiro, que ninguém sabia que estava sendo perdido. E eu fazia tudo isso ganhando como analista júnior. Um dia, depois de apresentar um relatório mostrando como eu tinha reduzido 18% de custos operacionais em 3 meses, eu cometi o erro de perguntar: existe possibilidade de ajuste salarial? Meu chefe nem olhou direito para mim. Ele só disse: você é pago para fazer seu trabalho, não para pensar como diretor financeiro. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou: se quiser ganhar mais, vire diretor. Até lá, faça o básico. Aquilo não foi só sobre salário, foi sobre valor. Foi naquele momento que eu entendi algo brutal. Eu estava gerando lucro, sem participar dele. E naquela noite, eu tomei uma decisão financeira. Se eu não podia ganhar mais ali dentro, eu iria aprender a ganhar fora. Naquela semana, eu parei de fazer uma coisa. Eu parei de tentar impressionar meu chefe. E comecei a observar os números com outros olhos. Eu já sabia onde a empresa perdia dinheiro. Sabia quais fornecedores cobravam acima do mercado. Sabia quais contratos podiam ser renegociados. Sabia onde existia desperdício escondido. Mas dessa vez, eu fiz uma pergunta diferente. Se eu consigo encontrar dinheiro invisível para eles, por que não encontro para mim? Eu comecei pelo básico. Revisei minhas próprias finanças como se eu fosse uma empresa. Despesas fixas, custos variáveis, fluxo de caixa, dívidas, investimentos inexistentes. Eu percebi algo incômodo. Eu era excelente administrando milhões que não eram meus, mas descuidado com o pouco que era. Naquela noite, fiz um plano simples: cortar desperdícios pessoais, criar uma reserva agressiva, estudar investimentos com a mesma disciplina que eu estudava relatórios, criar uma fonte de renda paralela usando meu conhecimento financeiro. Enquanto isso, no trabalho, eu fazia apenas o que estava no contrato. Se via desperdício, não comentava. Se via oportunidade de renegociação, não sugeria. Se via risco futuro, não alertava. Eu fazia o básico. E pela primeira vez, eu comecei a construir riqueza silenciosamente. Nos 6 meses seguintes, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. A empresa começou a perder margem, meu chefe começou a ser pressionado e minha conta bancária começou a crescer, porque eu descobri algo poderoso. Quem sabe gerar dinheiro nunca depende de salário. Nos meses seguintes, 2 histórias começaram a acontecer ao mesmo tempo. Na empresa, a margem de lucro começou a cair. Nada absurdo no começo. 1% aqui, 2% ali. Pequenos vazamentos, mas eu sabia exatamente de onde estavam vindo. Contratos que poderiam ser renegociados, desperdícios logísticos que eu antes apontava, taxas bancárias absurdas que eu já tinha identificado. Só que agora, eu não falava nada, porque pensar como diretor não era minha função. Enquanto isso, eu aplicava o mesmo olhar estratégico na minha própria vida. Eu renegociei minhas contas pessoais, cortei despesas invisíveis, organizei meu fluxo de caixa como se fosse o CFO da minha própria existência e comecei a investir, não de forma emocional, mas calculada. Estudei renda fixa, depois ações, depois fundos imobiliários e percebi algo poderoso. Eu sabia analisar risco melhor que 90% das pessoas que investiam, porque eu fazia isso todos os dias na empresa. Só que agora, o lucro era meu. Mas não parei aí. Eu comecei algo pequeno, consultorias financeiras para pequenos empresários. Nada que competisse com o meu emprego, só análise de fluxo de caixa, redução de desperdício, reorganização de custos. Coisas simples, coisas que eu fazia de olhos fechados. No primeiro mês, ganhei o equivalente a 30% do meu salário. No terceiro mês,
70%. No sexto mês, eu estava ganhando mais fora do que dentro. Enquanto isso, na empresa, a pressão começou a aumentar. O diretor financeiro começou a questionar os números. Meu chefe estava visivelmente nervoso. Reuniões começaram a ficar mais frequentes, mais tensas, e eu participava delas em silêncio, respondendo apenas o que era perguntado, nada além. Um dia, ouvi algo que quase me fez sorrir. O diretor disse: "Antes a gente conseguia prever esses vazamentos de margem. O que mudou?" Meu chefe ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Ainda estamos analisando." Mas eu sabia, ele sabia. O filtro tinha sido removido, e a diferença entre um funcionário comum e alguém que entende dinheiro de verdade é que o segundo enxerga o que ninguém percebe. Só que agora eu estava usando essa habilidade para enriquecer, não para salvar a empresa. E pela primeira vez na minha vida eu senti algo diferente: independência. Porque quando você começa a ganhar dinheiro fora do seu salário, você deixa de ter medo. E quando o medo acaba, o jogo muda. O 8º mês foi o ponto de ruptura. A empresa perdeu 2 contratos importantes. Não por incompetência direta, mas por falta de visão. Custos mal estruturados, precificação errada, margem comprimida. Erros que eu via chegando semanas antes, mas pensar como diretor não era minha função. Até que numa sexta-feira à tarde, meu chefe me chamou na sala. Ele estava diferente, menos arrogante, mais cansado. Ele fechou a porta, sentou e foi direto ao ponto. "Eu sei que você está fazendo algo por fora." Eu mantive a calma. "Estou investindo meu dinheiro." Ele inclinou a cabeça. "Não é só isso. Você não parece mais dependente." Dependente. Olha a palavra. Ele continuou: "A diretoria está preocupada com a queda de margem. Eles perguntaram se você poderia ajudar a revisar alguns processos." Eu respirei fundo e fiz a pergunta que mudou o jogo. "Isso faz parte do meu cargo?" Silêncio. Ele desviou o olhar. "Podemos rever sua posição. Talvez um ajuste salarial." Talvez. A mesma palavra vaga de sempre. Mas agora era diferente, porque eu já não precisava. Eu já estava ganhando mais fora. Eu já tinha reserva, eu já tinha fluxo de renda alternativo, eu já tinha liberdade. E quando você negocia sem precisar, você negocia com poder. Eu olhei para ele e disse calmamente: "Eu ajudo com prazer, mas não como analista. Se querem visão estratégica, precisam formalizar cargo, participação nos resultados e autonomia." Ele ficou em choque, porque aquela não era mais a postura de um funcionário pedindo aumento, era a postura de alguém que entende valor. Ele tentou argumentar, falou de orçamento, de timing, de momento da empresa. Eu apenas respondi: "Eu entendo, mas também entendo números e sei quanto eu já gerei aqui." Ele pediu alguns dias. Na terça-feira seguinte, fui chamado pela diretoria. A proposta veio. Aumento de 20%, sem participação nos lucros, sem autonomia real. Era tarde demais. Eu agradeci e fiz algo que 8 meses antes eu teria tido medo de fazer: pedir demissão. A sala ficou em silêncio. O diretor perguntou: "Você tem outra proposta?" Eu respondi: "Eu tenho algo melhor. Controle." E naquele momento eu percebi algo poderoso. Riqueza não começa quando você ganha muito, começa quando você deixa de depender. Eu cumpri meu aviso prévio, organizei minhas coisas e saí pela porta da frente, sem briga, sem drama, mas com algo que nenhum cargo poderia me dar: liberdade financeira em construção. E a parte mais interessante? 3 meses depois, um dos clientes que a empresa perdeu me procurou para a consultoria. 3 meses depois que eu saí, meu telefone tocou. Era o diretor de uma das empresas que tinha rompido o contrato com o meu antigo empregador. Ele foi direto. "Disseram que você entendia dos nossos números melhor do que qualquer um lá dentro." Eu sorri. "Disseram. Interessante como depois que você sai, sua reputação aparece." Marcamos uma reunião. Eu analisei os relatórios deles em 2 dias. Encontrei desperdícios óbvios,
Problemas de precificação, custos fixos inflados, estrutura desalinhada, coisas que eu já tinha visto centenas de vezes. Mas agora, eu não estava salvando margem para salário fixo. Eu estava sendo pago por resultado. Fechei o primeiro contrato grande como consultor independente. Valor? Mais do que 3 meses do meu antigo salário, em um único projeto. Nos 6 meses seguintes, eu escalei. Indicação gerou indicação. Pequenas empresas viraram médias. Médias começaram a trazer projetos maiores. Eu não troquei tempo por dinheiro. Eu vendi inteligência financeira. E entendi algo que ninguém ensina na escola. Quem entende dinheiro nunca depende de salário. Enquanto isso, eu ouvi pelos corredores do mercado que minha antiga empresa estava reestruturando. Troca de diretoria, corte de custos emergencial, reorganização de setor financeiro. Tarde demais, porque o problema nunca foi mercado, foi visão. E aqui vem a parte que mudou minha mentalidade para sempre. Salário é recompensa por execução. Riqueza é recompensa por estratégia. Enquanto eu executava para eles, eu ganhava limitado. Quando comecei a pensar como dono, mesmo sem empresa, meu valor multiplicou. Meu chefe estava certo em uma coisa: eu realmente não era diretor. Eu era mais perigoso que isso. Eu era alguém que entendia como o dinheiro se move. E quando você entende isso, você nunca mais aceita ser pago só para trabalhar. Você passa a ser pago para pensar. Hoje, eu não tenho chefe, tenho clientes. Não tenho salário fixo, tenho fluxo. Não tenho medo de demissão, tenho controle. E se tem uma coisa que essa história prova é: o maior erro que alguém pode cometer é mandar uma pessoa inteligente fazer só o básico. Porque quando você tira a visão de dentro da empresa, ela vai gerar lucro em outro lugar. Agora eu te pergunto, você está trabalhando por salário ou está construindo inteligência financeira? Porque uma paga suas contas, a outra constrói sua liberdade. Tem uma coisa que quase ninguém percebe. Empresas não pagam pelo quanto você gera, elas pagam pelo quanto você aceita. Enquanto você entrega mais do que recebe, o sistema funciona perfeitamente, para eles. Você vira o funcionário essencial, o quebra-galho, o cara confiável. Mas essencial não significa rico, significa explorável. Existe uma diferença brutal entre ser bom no que faz e saber transformar isso em dinheiro para você. Eu era excelente analisando o fluxo de caixa, mas passei anos aplicando isso apenas para enriquecer outra estrutura. E não é culpa da empresa. Empresa existe para lucrar. A pergunta é: você existe para quê? Para cumprir tarefa ou para construir patrimônio? Porque salário é segurança controlada. Ele te mantém confortável o suficiente para não sair e dependente o suficiente para não arriscar. E aqui vai a parte que pode doer. Se amanhã você parar de ir trabalhar, a empresa vai sobreviver. Mas se você parar de pensar estrategicamente na sua vida financeira, quem sobrevive? O que mudou minha vida não foi pedir aumento, foi parar de depender dele. Quando minha renda paralela superou meu salário, meu comportamento mudou, minha postura mudou, minha negociação mudou. Porque medo financeiro é o que mantém muita gente presa. E liberdade financeira começa antes do dinheiro alto. Começa quando você decide: eu nunca mais vou depender de uma única fonte. Eu não fiquei rico da noite para o dia. Eu fiquei perigoso. Perigoso porque entendi margem. Perigoso porque entendi fluxo. Perigoso porque entendi que quem controla custo, controla destino. E a maioria das pessoas trabalha 30 anos sem nunca estudar dinheiro de verdade. Trabalham para pagar contas, em vez de aprender a fazer o dinheiro trabalhar. Então deixa eu te perguntar algo simples. Se você fosse demitido hoje, quanto tempo sua vida continuaria estável? 30 dias? 60? Ou você nem quer pensar nisso? Porque a diferença entre empregado e estrategista não está no cargo, está na mentalidade. Empregado pergunta: quanto eu vou ganhar? Estrategista pergunta: como eu multiplico isso? E talvez a maior lição dessa história seja essa: nunca entregue sua inteligência financeira inteira para um lugar que te paga apenas pelo seu tempo. Tempo é limitado, inteligência é escalável. E quando você aprende a monetizar o que sabe, você para de negociar sobrevivência e começa a negociar liberdade. Agora eu quero te ouvir. Você está construindo salário ou construindo patrimônio? Porque uma dessas escolhas define sua vida inteira.